Olá, conservadores! Meu nome é José Augusto Oliveira e eu sou um conservador. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos no capítulo 1 do livro Como Ser um Conservador, de Roger Scruton, e hoje falaremos do capítulo 1, parte B. Enquanto isso, vai clicando no joinha. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, clicando nessa imagem verde e amarela aqui embaixo, em um dos cantos do vídeo, ou clicando em inscrever-se. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Me aguarde só um pouquinho que retorno após a vinheta. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar em escala global envolvendo todas as potências mundiais e a maioria das nações da Terra. Essas potências se dividiram em duas alianças militares opostas, as Nações Aliadas e as Nações do Eixo. A primeira aliança era composta pelos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, China e França, e a segunda pela Alemanha, Itália e Japão. A Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Como consequência, surgiram recorrentes declarações de guerra contra a Alemanha por parte da França e da maioria dos países do Império Britânico. O conflito terminou em 1945 com a derrota das nações do Eixo. Após o fim da Segunda Guerra, o mundo mergulhou num período marcado pelo conflito ideológico e militar entre duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria, de 1945 a 1989. Período caracterizado pelo confronto indireto entre tais potências e pelo esforço na tentativa de convencer o mundo a aderir ao sistema que representavam. Esses sistemas eram bem opostos entre si. Por um lado, tínhamos o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e, por outro lado, o socialismo, representado pela União Soviética. Os Estados Unidos pregavam a valorização da riqueza material, o individualismo, a sociedade de consumo e a democracia. Já a União Soviética pregava o bem-estar social, a crítica à sociedade burguesa, a exaltação ao stalinismo e o coletivismo. No final dos anos de 1970, parecia que, aos olhos de quem era conservador, que a Grã-Bretanha estava pronta para renunciar tudo aquilo que ela havia defendido até então. O orgulho, a iniciativa, os ideais de liberdade e de cidadania, bem como suas fronteiras e a defesa nacional. Tudo por conta do consenso do pós-guerra que apregoava o desarmamento nuclear, em troca da paz ofensiva soviética, que pelos bastidores pretendia desarmar a Aliança Ocidental. Enquanto que para os partidos de esquerda a palavra patriotismo se tornava um palavrão, os partidos de direita, com o ímpeto de fazerem parte da nova Europa e se protegerem das consequências da estagnação causadas pela guerra, submeteram o interesse nacional aos interesses dos sindicatos, das autoridades políticas e dos capitães da indústria. A economia estava sendo entregue aos gestores, o sistema educacional para os socialistas e a soberania para a Europa. Quando tudo parecia bastante desanimador para os conservadores, surgiu, como que por um milagre, a figura de Margaret Thatcher, à frente do Partido Conservador. Finalmente alguém para a esquerda odiar. Thatcher manteve-se firme ao declarar o seu compromisso com a economia de mercado, com a iniciativa privada, com a liberdade do indivíduo, com a soberania nacional e com o Estado de Direito. Em suma, com tudo aquilo que Karl Marx havia repudiado na ideologia burguesa. Thatcher queria que o eleitorado reconhecesse que a vida individual pertencia a cada um e que a responsabilidade de vivê-la não poderia ser exercida por qualquer outra pessoa, menos ainda pelo Estado.
Ela acreditava também que numa economia livre, a pessoa importante não é o administrador, mas o empreendedor, aquele que assume e enfrenta os riscos do negócio. Para ela, os empreendedores criavam coisas e os gestores públicos as sepultavam. O governo de Thatcher se opunha frontalmente à ideia do Estado como uma figura paterna e benigna, que aloca os ativos coletivos da sociedade para o lugar onde são necessários e que está sempre presente para nos retirar da pobreza, da doença ou desemprego. A solução que ela via para os problemas sociais estava na livre associação dos indivíduos e na formação de comunidades de interesse que o governo não tinha o direito de controlar nem proibir. Estado e sociedade eram coisas distintas. Enfim, o impacto do governo de Margaret Thatcher foi tão intenso que extrapolou a política interna e alcançou o cenário internacional. Ela se comprometeu com a Aliança Atlântica e se prontificou a ficar lado a lado com o presidente Ronald Reagan, em oposição à ameaça soviética. Isso fez com que houvesse uma completa mudança na atmosfera do leste europeu. Há quem diga que a presença simultânea de Ronald Reagan, Margaret Thatcher e do Papa João Paulo II nos mais altos cargos políticos foi a causa do colapso da União Soviética. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha e inscreva-se no canal clicando na imagem verde e amarela aqui no canto do vídeo ou clicando em inscrever-se. Ative o sininho para ser notificado e receber mais vídeos e compartilhe também com seus amigos. No próximo vídeo, prosseguiremos com o capítulo 1, parte C. Obrigado por tudo e Deus abençoe.